Lívia. Isso aí, Zeca. Vamos começar. Então, bom, eu queria dar, antes de mais nada, assim, as boas-vindas ao Cláudio Frischak e ao Mugeri Kayapó. Agradecer pela disponibilidade de estarem aqui conosco essa semana e renovar, assim, que para nós, o Derrubando Muros, é um enorme prazer a gente tomar essa iniciativa aqui junto com uma concertação pela Amazônia. Foi uma experiência que eu espero que a gente possa repetir em outros temas daqui para frente. E o nosso objetivo, agora explicando um pouquinho ao Cláudio e ao Mugeri, que o nosso objetivo aqui é encontrar convergência onde isso for possível. Então, nós partimos de uma premissa de que uma das razões pelas quais a gente vive a polarização que tem no Brasil é que a gente tem uma tradição de debate onde a gente não assume a possibilidade de uma soma que não seja soma zero. Uma soma positiva, em geral, não está no nosso horizonte. Para um lado, ganhar e atender suas ambições, o outro lado, necessariamente, tem que perder o equivalente. E a gente acha que, nas grandes questões nacionais, isso é uma equação sem saída, uma equação inconveniente para o país. Então, a razão pela qual a gente criou um grupo chamado Derrubando Muros é justamente porque a gente investe em construir conexões. Isso não significa neutralidade, isso não significa que a nossa isenção implique em omissão, ao contrário. A gente, ao explicitar as diferenças, a gente busca ter certeza de que as diferenças são transponíveis, mas não omiti-las, não fingir que elas não existam. Porque, então, nesse caso, seria um consenso estéril. Nossa ideia é ajudar a construir saídas onde o benefício de uns, quando isso implicar em algum tipo de risco para o outro lado, seja compensado de maneira farta para que essa soma seja positiva sempre. Nesse caso, nós nos deparamos com pessoas dentro do nosso grupo postando manifestações relacionadas a ferrogrão, que eram, assim, em princípio, motivadas pela ideia de que o Brasil tem um gargalo na sua infraestrutura. Essa infraestrutura precisa ser compatibilizada com o crescimento, sobretudo o crescimento produtivo que a gente vê no agronegócio. E, em tese, ferrovias são um investimento que faz sentido. Esse, em tese, obviamente, não leva em conta as considerações de projetos específicos. E a Ferrogrão acaba sendo um projeto muito específico. E, por isso, a gente convidou o promotor do projeto da Ferrogrão, semana passada, esteve conosco. Quando ele esteve conosco, Cláudio e Mugeri, nós avisamos que nós convidaríamos vocês para ter um segundo round aqui, porque nós já sabíamos, as posições de vocês são relativamente públicas, que vocês têm resistência a este projeto específico. Quando a gente faz esse round, a nossa ideia é que a gente possa vestir aqui um pouco o manto da ignorância, né? do House, e que nos permite vestir aqui o sentimento da sociedade, o sentimento do interesse público mais difuso. Então, é em nome desse interesse público que a gente gostaria de ouvi-los. Quer dizer, nós podemos, obviamente, ter a priori as simpatias que temos, majoritariamente. Imagina, uma concertação da Amazônia, ela é a essência da representação dos povos originários e dos que cuidam daquele bioma. E no Derrubando Muros, eu diria também que 70% a 80% das pessoas estão na mesma batida, no mesmo tipo de origem e conexão. Então, nós não precisamos ser persuadidos quanto ao mérito dessas populações mais vulneráveis, que precisam ser prestigiadas e recompensadas até por tudo que já sofreram. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente cria uma ideia de que um projeto é bom ou é ruim, além do grupo, do segmento que nos diz respeito imediatamente, a gente gostaria, sempre que possível, que vocês pudessem elencar argumentos que digam respeito ao conjunto da sociedade brasileira, ao universal que nos diz respeito. Esse é o grande esforço que a gente faz. Não é a gente alinhar com um grupo de interesse ou com outro. Então, nós estamos vivendo agora o tema da regulamentação das plataformas ou a regulamentação da inteligência artificial. Então, tem as pessoas que são contra, os que são a favor.
a gente gostaria sempre de resgatar a perspectiva de o que é bom para o Brasil, o que é bom para a maioria da sociedade, mesmo que isso eventualmente implique alguma fricção com um grupo particular. Então, assim, é nessa perspectiva que a gente gostaria que vocês nos ajudassem a entender o que significa o projeto da Ferrogrão, que benefícios eventuais ele pode trazer, que benefícios e que riscos ele acarreta e que precisam ser endereçados. Tá? Na conversa original que nós tivemos, nós vimos uma ênfase muito grande dada aos econômicos do projeto. Nós não somos investidores, nós não estamos aqui com um chapéu de investidor para avaliar se aquele projeto vai ter boa taxa de retorno ou não, viabilidade ou não. Isso é um problema de quem toma risco nele. É óbvio que nos interessa saber se o Estado brasileiro e a sociedade brasileira não estarão expostos também. Mas, uma vez que o Estado brasileiro não esteja exposto, a taxa de risco, a viabilidade do projeto diz respeito ao investidor. Então, o que a gente gostaria de saber é que, sendo um projeto privado, que benefício ele traz para a sociedade brasileira como um todo? Que ganho nós teremos em ter um projeto de infraestrutura como esse? Então, essa é a pergunta que nós fizemos. Algumas respostas nós achamos que não obtivemos, não foram sequer endereçadas. Mas, enfim, todos nós torcemos para que o Brasil tenha uma infraestrutura compatível com um país que quer ser de primeiro mundo, como nós queremos e temos essa ambição. Mas a gente não gostaria que isso fosse feito com modelos mentais da década de 70, onde a gente sabe que essas infraestruturas de Transamazônica e, mais recentemente, Belo Monte, foram redondos fracassos em todos os sentidos, né? A começar pelo sentido ambiental, mas também do ponto de vista econômico e humano. Então, o que a gente tem que ter para ter infraestrutura, para suportar o crescimento de um agronegócio e não fazer isso de uma maneira hostil às sociedades, digamos assim, que estariam mais vulneráveis ao projeto, e de que maneira isso pode beneficiar o conjunto da sociedade brasileira. Esse é o nosso pitch de partida, Cláudio e Rogério, que a gente gostaria de ouvir vocês falando. Lívia, completa, por favor. Aí. Eu coloquei a perspectiva do derrubando muros, mas assim, tentando estar no espírito da concertação. Gente, boa tarde para todas e todos. Zeca, nada a acrescentar, seria repetitivo aqui, só 2 pontos. Reforçar a alegria de ter uma parceria com o Derrubando Muros, também de ter Cláudio e Migéria aqui com a gente, uma honra, e também cumprindo o espírito da concertação, da gente ampliar a nossa visão, alargar os nossos horizontes, qualificar o debate. Então, é por isso que a gente também está aqui, e já quero passar para quem veio falar hoje e compartilhar suas visões com a gente. Zeca, vamos lá. Vamos lá, direto, então. Quem começa? Cláudio, Mugere, como vocês preferirem. Fiquem à vontade. Talvez eu possa começar. Não sei se vocês me permitirem. Cláudio começar. Tá, obrigado. Tá bom, então, Cláudio. Bem, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite. É um prazer, enfim, estar com todos vocês. E eu creio também, é particularmente um prazer que a gente está promovendo um debate. É muito importante promover um debate aberto, transparente, não apenas sobre um investimento específico, mas, de modo geral, sobre como se aloca, como é que se gasta os recursos públicos. Eu vou chegar lá. Por que eu estou falando em recursos públicos, né? Eu acho que talvez um bom ponto de partida é falar de infraestrutura. Eu acho que a maior parte das pessoas concorda que nós temos um déficit, o nosso país tem um déficit de infraestrutura. Nas nossas contas, só para que nós tenhamos uma ideia do que a gente está falando, né? Muitos de vocês sabem que a gente faz conta continuamente nessa área. Enfim, nós investimos cerca de 2% do PIB em infraestrutura, aproximadamente. 2/3 privados, 1/3 público. Deveríamos estar investindo durante 20 anos consecutivos para nós modernizarmos nossa infraestrutura, algo como 4% do PIB. Então, você faz uma conta rápida, temos uma brecha de 2%, esse 2% é algo em torno de 200, um pouquinho mais, bilhões de reais anuais. Nós estamos muito distantes. Uma boa parte desses 200 vão ter que vir do setor privado, uma parte menor do setor público, dadas as restrições que todos conhecem. O problema é que não é suficiente dizer que nós temos que investir mais, nós temos que investir melhor. Eu acho que esse é o primeiro ponto, que eu acho um ponto essencial. Não adianta dizer que nós temos que jogar mais dinheiro
em infraestrutura. Nós temos que jogar dinheiro em infraestrutura, entre aspas, jogar. Temos que alocar mais recursos, mas para projetos de melhor qualidade. Então, e o que nós vimos há muitos anos, há décadas, isso não é de hoje, mas há décadas no país, aqui já foi mencionada a Transamazônica, mas há muitos outros exemplos, são infraestruturas de má qualidade. São recursos públicos que são basicamente gastos para nada, com custos diretos, mas custos de oportunidade enormes para o país. Então, nós temos assim, um desafio em infraestrutura, que é melhorar, aumentar, expandir os investimentos, ok, sim, mas também melhorar a qualidade dos investimentos. Nós podemos sintetizar a questão da qualidade dos investimentos numa expressão, eu posso desdobrar essa expressão, nós precisamos melhorar a governança dos investimentos públicos ou financiados pelo setor público. Não é somente investimentos públicos, mas também aqueles financiados pelo setor público. Porque muitos investimentos que aparentam ser privados, eles são, na realidade, públicos travestidos de privados. São tantos os exemplos, mas deixa eu dar alguns exemplos, só para a gente não ficar em abstrato. Tá? Você pega, já que nós estamos falando de ferrovias, tá? Uma ferrovia como a Transnordestina, por exemplo, eu não estou nem entrando no mérito de que é uma boa ferrovia, é importante tê-lo ou não, é, na realidade, uma ferrovia fundamentalmente com recursos públicos, entende? Dizer, uma ferrovia, um investimento público, seja da FIOL, seja da Valec, que agora chama-se Infra SA, seja recursos vindos dos fundos constitucionais, etc., mas que é uma concessão no caso da SSN. E você tem, e obviamente com muitos problemas, a Transnordestina, acho que todos vocês, muitos sabem, foi lançada em 2007, talvez um dos ramais fique pronto 20 anos depois, 2027. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em investimento privado, em grande medida, os investimentos são, na realidade, públicos, são financiados pelo setor público. Quem entra atualmente a Infra, né, a Valec SA, é o BNDES, é o Banco do Nordeste, são os fundos constitucionais, ou seja, recursos públicos. Então, esse é o primeiro ponto. Isso quer dizer que a questão da governança é fundamental. Mas o que é governança? Quando a gente diz, olha, nós temos que melhorar a governança. Governança é planejamento, programação, fiscalização, execução e avaliação a posteriori. Nós temos que avaliar ex ante, anteriormente, fazer uma análise custo-benefício para saber se o retorno para a sociedade faz sentido, e depois nós temos que avaliar lá na frente para saber o que as pessoas imaginavam que fazia sentido, se realmente faz sentido. Nós não fazemos isso. Então, quando alguém me fala assim, poxa, Cláudio, o que você acha das novas sugestões de PPPs, etc., eu disse, olha, alto lá. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte, nós vamos melhorar a qualidade dos investimentos, nós vamos nos assegurar que a governança é uma governança adequada, e, na verdade, o meu envolvimento com a Ferrogrão, que eu nem conhecia direito, começou por aí. O CPI da PUC, né, essa instituição chamada Climate Policy Initiative da PUC do Rio, enfim, queria que a gente olhasse o processo de planejamento e infraestrutura. E eles sugeriram um caso. Ou seja, nós olhamos o processo, é um processo extremamente falho, é um processo que não tem filtros, é um processo que entram projetos que não deveriam entrar e acaba lá na frente que quem tem que vetar é o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, o papel do mal, entre aspas, etc., acaba sendo o pessoal do Ministério do Meio Ambiente. Então, nós começamos a olhar isso e vimos que esse processo de governança, lato sensu, de planejamento especificamente, ele é de má qualidade. Ele é muito falho no nosso país. Mas tem países que fazem bem? Não, tem muitos países que fazem bem. Por exemplo, a Nova Zelândia faz muito bem, a Austrália faz muito bem, o Reino Unido faz muito bem.
Eu trabalhei, quando lá no Banco Mundial, em países que faziam razoavelmente bem e foram aprendendo como fazer melhor. Com que objetivo? Maximizar o retorno para a sociedade, minimizar o desperdício de recursos públicos. Foi nesse contexto que eu comecei a olhar, nós começamos a olhar lá no CPI, a Ferrogrão. A análise, nós temos uma análise que é pública, eu não sei se, acho que talvez vocês vão postar, mas podem postar à vontade, enfim, recente. Essa análise, a perspectiva da análise é uma análise, eu sou economista de treinamento, formação, eu não sou ambientalista, no sentido de conhecer a questão ambiental a fundo. Então, eu tenho umas limitações, obviamente, de olhar numa perspectiva ambiental, ainda que eu, obviamente, eu sou ambientalista no sentido lato, como todos nós devemos ser. Mas, se olhar na perspectiva econômico-financeira, olhando os números de forma realista, eu já vou explicar o que é olhar realisticamente os números não fecham. O que quer dizer os números não fecham? A taxa de retorno desse projeto ela é aproximadamente igual a zero. E a única maneira de sustentar esse projeto é exatamente como se fez no passado, colocar dinheiro público. Essa é a maneira como fez. Eu vou dar um outro exemplo dos absurdos que acontecem no país em termos de má governança. Os aeroportos que foram licitados já na década passada, 2013, 2014, etc., tinham como parceiro, entre aspas, a Infraero. Infraero somos nós, uma empresa 100% pública. E só viabilizou essas concessões privadas, entre aspas, com 49% dos recursos da Infraero. Se você olha qual é o valor que a Infraero retirou dessas concessões, eu diria que é zero negativo. Então, nós temos que ter muito cuidado com projetos que são apregoados como privados, mas como, na realidade, eles são públicos. Então, a perspectiva inicial é o seguinte: nós estamos investindo em algo que faz sentido. Bem, ele só se sustenta com dinheiro público. Mas nós não estamos falando de 1 bilhão, 2 bilhões, estamos falando em 25, 30 bilhões de reais para sustentar um projeto e para viabilizar o que a gente chama da TIR regulatória, ou seja, a taxa de interno de retorno, que a agência se compromete com o projeto, algo em torno entre próximos de 11%. Pois bem, se você pensar por um momento o que se poderia fazer com esses recursos, 3/4 da manutenção das rodovias federais por 4 anos é o que esses recursos poderiam ser usados, e muitos outros. Eu acho que eu já estou me adiantando na hora, eu vou só falar mais 2 minutinhos e vou encerrar a minha parte. São 3 pontos. Numa perspectiva ampla, nós devemos investir mais, sim, mas devemos investir melhor. Ponto 1. Não adianta simplesmente investir mais, pois que é desperdício dos recursos públicos. O TCU mostrou, em 2019, que cerca de 35% das obras financiadas pelo governo federal estavam paradas. Eles não contabilizaram as obras atrasadas com sobrecusto. Aí a maioria das obras. Segundo lugar, então temos que investir mais, mas temos que investir melhor. Segundo, especificamente em relação a esse projeto não fica em pé. Ele só fica em pé, basicamente, com um subsídio enorme do governo. Terceiro ponto, há projetos de melhor qualidade, e muito melhor qualidade. Mesmo que se tenha, sim, um déficit de infraestrutura no país, há outras alternativas. E um último ponto, que eu acho que praticamente ninguém toca, que nós olhamos, que é o seguinte: a implantação desse projeto vai inviabilizar a BR-163. Isso aqui é um alerta, particularmente a muitos aqueles que apoiam o projeto, numa perspectiva mais do agronegócio, da necessidade de você ter um fluxo maior de transportes, etc. O volume de caminhões, nós vamos ter a cada 15 segundos um caminhão pesado trafegando ali. Isso vai acabar com a BR-163, que hoje diga-se passagem, naquela região é a via essencial para você chegar lá em cima
em Miritituba e sair, enfim, uma das saídas fundamentais, uma das saídas essenciais do Arco Norte. Eu poderia falar muito mais, eu acho que eu já tomei muito do meu tempo, eu peço já desculpas desde logo, enfim, eu vou me colocar em mudo e agradecer. Obrigado, Cláudio, pela primeira intervenção. Eu mesmo anotei várias questões aqui que eu fiquei mais... que a gente vai precisar esclarecer, eu gostaria de voltar a você logo em seguida, mas eu acho que a gente poderia passar, Lívia e Fernanda, se vocês concordarem, talvez a gente pudesse fazer uma rodada inicial agora com Cláudio Megeri e em seguida chamar os nossos dois debatedores, né, que serão o Samuel e o Roberto Vac, Samuel Pessoa e o Roberto Vac. Enquanto isso, a gente vai anotando as nossas questões para entrar na sequência. O que vocês acham? Pode ser assim? Tá ótimo, Zé. Tá bom. Megeri, então, para a tua primeira intervenção, fique à vontade. Boa tarde. Me chamo Mudier Caiapó, sou do povo Caiapó, da terra indígena Baú e Mecronontira. Atualmente, eu sou Relações Públicas do Instituto Cabu. Bom, tem vocês falando aqui, que benefício isso vai trazer? Né? Isso é uma pergunta, não sei se vocês têm resposta. Resposta das pessoas, eles vão dizer assim, vai trazer benefício para o Brasil. E, no mesmo tempo, fala que o país que a gente está é falho, né? É falho. Como a palavra do Cláudio, eu anotei aqui, né? E recurso público, né? Jogado, né? Não sei se é para fazer o ferrogrão. Só historicamente, só me dê mais uns 2 minutos que eu vou falar aqui sobre historicamente como surgiu, né, o acontecimento que hoje nós estamos sofrendo até agora, né, por causa disso. Em 1950, né, quando começou a abrir a BR-163, né, até chegar na Transamazônica, lá, quando aconteceu. Na BR-163, no traçado da BR-163, eram nossas aldeias. Né? A BR-163 ele passou por cima de uma aldeia, de um cemitério velho. Né? Aqui, uns 6 quilômetros daqui de Novo Progresso, está enterrado um guerreiro que chama Tenti, né? No Igarapé. A BR passou por cima do túmulo. E, então, a estrada de chão, a BR de chão, eles já causam problema para nós indígenas, e os brancos foi afastando a gente, foi afastando, né? E com asfaltamento que surgiu, aí que piorou muito mais, muito mais, né? Tivemos invasão dos garimpeiros no nosso território, né? Os grileiros no nosso território, né? Os fazendeiros, né? E agora, com plantação de roças grandes dos brancos, que chama plantação de soja, tem que desmatar, não tem nenhuma árvore em pé, né? Tem que acabar mesmo. E ainda joga, ele chama de fertilizante, né? Ainda chama, olha para ti, chama de fertilizante. Mas esse fertilizante é agrotóxico, né? Então, com esse asfaltamento, isso tudo chamou. E hoje nós estamos lutando. A nossa luta está continuando ainda. E invasão está cada vez mais. Com o governo atual, nós conseguimos impedir muitos garimpeiros, conseguimos impedir muitos grileiros, conseguimos impedir invasores. E a gente achava que a gente ia viver bem agora, né? Deixa no nosso canto, quieto, né? Nós temos reserva demarcado, homologado, né?
e só lutamos para manter o que a gente tem. Aí, de repente, em 2017 ou 2016, surge um projeto de ferrogrão, né? Como o Zequinho Marinho fala, né? A salvação do Brasil, né? O nosso contrário é a morte do povos indígenas, a invasão da nossa terra do povos indígenas, aonde eu mesmo, eu estive com o Zequinho, eu discuti com ele, bati boca com ele, né? É um direito que eu tenho, né? Nós temos o direito, né? E agora, eu estou viajando direto para Brasília, justamente para levar o problema que o ferrogrão vai trazer para as comunidades indígenas e os não indígenas que moram no traçado do ferrogrão. Não sei se vocês já olharam, não sei se vocês já viram, né? O estudo me parece que foi feito por cima de helicóptero, mas eles não andaram a pé, não andaram para olhar, tem cheio de montanha, tem cheio de moradores, né? E vai passar por terras indígenas, né? Tudo isso a gente vê. E tudo isso ele vem acontecendo. Não sei se o Ministério do Meio Ambiente já deu a licença, me parece que, não sei se já deu. Eu estive direto no AGU, eu estou indo direto no STF, né? Eu estou indo direto no Ministério de Transporte, né? E o próprio ANTT, ele está usando um documento que foi assinado, uma ata, não foi nem um protocolo de consulta que eles fizeram. É uma ata uma reunião que aconteceu lá em Brasília, em 2017, né? E onde eles assinaram, disseram que já consultou os indígenas. Para consultar um indígena para algum empreendimento, para alguma construção grande, a pessoa tem que ir no território, tem que ir na aldeia, tem que obedecer protocolo de consulta. Está aqui o nosso protocolo de consulta, aqui. Vocês podem ver. Essa aqui é o nosso protocolo de consulta. Está aqui. Então, aqui nós ensinamos vocês não indígenas como consultar nós indígenas, ensina, né, como fazer uma conversa com os indígenas quando for fazer algum empreendimento grande. Está aqui o nosso protocolo de consulta. E, então, tudo isso ele vem acontecendo. Só lembrar de uma coisa aqui para vocês. Nós, Kayapó Mecronontira, a gente não é contra o desenvolvimento do Brasil, né? Mas nós é contra a violação de direito nosso, a nossa direito nosso. Isso nós é contra, né? Tem uma coisa que eu concordo com o Cláudio, né? O nosso país realmente é falho, né? Os governos do Brasil, né, eles precisam entender, quando for fazer um projeto assim, né, tem que consultar os moradores que estão nesse traçados. Por exemplo, nós indígenas. E tudo isso ele vem acontecendo, né? Então, eu estou indo lá com as autoridades em Brasília, né? E uma coisa que eles me falaram que isso tem que ser estudado, né? E as pessoas que é responsável pelo estudo, será que fizeram um estudo mesmo? Será que eles andou naquele traçado tudinho? Ou é só sentou aqui em frente, monitor, computador e fez o desenhinho, até Mitituba, né? Isso pode acontecer. Então, aqui é aberto para conversar. Eu estou colocando o meu ponto de vista como indígena, como líder, do que
o ferro-grão vai trazer para a comunidade indígenas e para a comunidade não indígenas. Aqui a gente fala sobre a BR-163, né? Onde o próprio Cláudio falou, né? É muito caminhão na BR-163. E por que vocês não pensaram na duplicação, em vez de aprovar um projeto de morte, que é ferro-grão, só vai causar problema para nós e nós vamos causar problema para vocês, né? Por que não pensaram nisso? Né? Por que vocês não pensaram em fazer? Tem muitos estados aí que fizeram isso, que está indo muito bem. Né? Então, tudo isso tem que acontecer. Aonde eu estive, no Ministério de Transporte, pedi para que não sei se é presidente ou é ministro do ANTT, vinha aqui na nossa região pedir desculpa para nós. Pedir desculpa para nós, porque ele está usando um documento que foi assinado em 2017 e está dizendo que já consultou, negativo, nós não fomos consultados, não. Então, tudo isso, ele vem acontecer. Estou colocando no meu ponto de vista como indígena, né, como líder, e também como relações públicas. Né? Então, eu repito, a gente não é contra o desenvolvimento do Brasil, a gente é contra a violação do direito de nós indígenas. Né? Então, o nosso país aqui, que nós vivemos, quando eu falo nosso, estou falando nós indígenas, o chão que a gente pisa já foi nosso. Nós é dono daqui. Nós era dono daqui. Depois da invasão dos brancos, aí vocês colocaram tanta lei, né? Colocaram tanta coisa que nós temos que procurar se adaptar, né? Hoje, mesmo o país que é nosso, a gente não tem obrigação quase a nada. Então, tudo isso, ele acontece aqui. Acontece aqui no mundo todo, em todos os povos indígenas. Né? Vocês podem ver agora, está pegando fogo, né, do outro país. Por causa de quê? Por falta das árvores, né? Por falta dos rios. Eles acabaram tudo lá. E só o verde que vocês veem em cima de satélite para baixo, o verde que vocês veem aí, são nossos. É nós que estamos segurando o pulmão para o mundo. É nós que somos guardião. Nós somos guardião da floresta. Né? Nós que é guardião da água que vocês estão bebendo, do ar que vocês estão inspirando. Né? Sem a floresta, depende de nós indígenas. Nós dependemos da floresta. Nós dependemos um ao outro para viver. No rio que nós tira o nosso sustento, nós tomamos banho. Na floresta, nós caça. É o nosso alimento, nós tira também. Então, todo esse empreendimento, toda essa construção do ferro-grão, será que as pessoas que fizeram o projeto estudaram isso? Né? Estudaram o que a BR-163 fez? Né? Então, por exemplo, uma plantação de soja já colou na nossa reserva. Já está colado. Aí eles dizem que jogaram um fertilizante, né, que é agrotóxico, e quando chove, essa chuva vai para onde? Vai para Igarapé. Igarapé joga em quê? Joga no rio. É no rio que nós tomamos banho. É no rio que nós pescamos. E as crianças acabam ficando adoecidas por causa disso. Recentemente, semana passada, eu fui na aldeia Baú, que é minha aldeia, no Rio Curuá. Ano passado, o rio era só lama.
poluído pelo mercúrio. E semana passada, quando eu fui, o rio já está limpo. O rio ficou limpo, graças à nossa luta, graças ao governo atual. Investiu na fiscalização, investiu no monitoramento. Então, é isso que queremos viver. Queremos viver, né, do jeito que culturalmente fala. Mas você, Mudir, que está falando português, né, e você não é mais aculturado, e por que tu está falando isso? Gente, quem tem essa ideia, né, nunca estudou antropologia ou nunca estudou culturalmente povos indígenas, né? Eu precisava aprender a falar português justamente para usar o português para salvar o meu território. Eu precisava aprender a ler e escrever, mexer no computador, para me lutar com isso a favor do meu território, a minha floresta. Então, é isso. Precisava eu aprender isso para me lutar com isso. Eu preciso lutar com a mesma língua, com o mesmo documento. Dia de hoje, a gente não usa mais a arma. Hoje, a nossa luta... Antigamente, a gente usava a caneta para nós defender. A caneta, a gente fazia documento. Hoje, nós usamos tecnologia para salvar o nosso território, para salvar a nossa aldeia, para salvar o nosso rio. Usamos notebook, usamos as câmeras para dizer, como eu estou dizendo bem aqui, falando bem aqui, respeite os povos indígenas do modo tradicional, do modo de viver. Respeite a Constituição, né? Respeite o nosso protocolo. Quando o projeto ele não é consultado, o povos indígenas, o projeto é nulo. Isso sim. Então, estou colocando isso no meu ponto de vista, do que isso vai trazer para nós, né? Muitos vão pensar contrário de mim, mas é isso. Jerry, vamos aguardar as perguntas, porque eu acho que vai ter muita questão que vai ser levantada, vai permitir que você esclareça melhor adiante, pode ser? Oi, tá, tudo bem, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, bem aqui. Só tenho 15 minutos só, porque eu preciso... Você precisa não, preciso... eu tenho as crias, né? Eu tenho minhas crianças para buscar, para pegar, né? Entendeu? Aí eu tenho só esses 15 minutinhos só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que o Roberto e o Cláudio e o Samuel, se tiverem questões mais para você agora, para você poder responder isso aí, a gente fica com o Cláudio. Tá bom? Roberto, bola com você então, por favor. Oi, Cláudio, Michele, muito bom estar aqui. Eu tenho, então, uma pergunta muito específica para o Michele, que me parece ser central, que ele coloca, que é o tema da consulta pública. Evidentemente que esse tipo de projeto não tem como avançar, nem sequer ser discutido pela sociedade dentro do contexto que o Zeca colocou, sem uma robusta consulta com as populações que são impactadas ou atingidas. Então, acho que há um alinhamento completo com a necessidade desse contexto, né, de uma profunda conexão com as populações atingidas. Aí a minha questão talvez, se você pudesse ilustrar um pouco mais para a gente sobre esse protocolo de consulta, quais são os elementos centrais
dessa consulta, como ela deve se desenvolver. Não é evidente, como você colocou, que a consulta seja apenas feita para alguns ou feita à distância. Qual é o processo de consulta pública que vocês sugerem ou pelo menos preconizam? E a outra pergunta que eu não entendi direito, talvez eu tenha me confundido um pouco aqui, entre duplicar a 163 e fazer a ferrovia, eu estou entendendo que, na visão de vocês, é melhor duplicar a 163 do que fazer a ferrovia. Isso ficou um pouco confuso para mim. Depois a mesma pergunta fica para o Cláudio também. Foi a mesma impressão que eu tive na manifestação do Mugeri, Roberto, de que havia digamos, não uma simpatia, mas uma preferência pela duplicação que já está projetada. E aí, só um alerta, antes do Mugeri responder, na apresentação do projeto que nos foi feita aqui, agora todo mundo. Na apresentação do projeto que nos foi feita aqui, foi falado que toda a obra da ferrovia, se eventualmente executada, seria na área de domínio já existente, criada para a duplicação da rodovia. Portanto, não teria uma área adicional. Foi a condição de apresentação do projeto. Bom, mas antes de voltar ao Mugeri para responder sobre a consulta pública e sobre essa opção da duplicação ou ferrovia, eu queria então que o Samuel completasse, e aí a gente devolve para o Mugeri se responder esse Zeca, acho que deu um transmimento de pensação entre mim. O Roberto, as minhas questões são exatamente essas do Roberto. Então, vamos passar para o Mugeri. Estou super curioso para ouvir a reação dele. Mugeri, por favor. Como é que é o perfil dessa consulta pública que você visualiza, identifica? E como é que é a questão da rodovia? Vocês podem acessar, né, no YouTube, coloca a consulta pública dos Caiapó Mecanonotia. Nós temos essa consulta pública em vídeo, oralmente também. Nós temos. Pode assistir isso no YouTube. Nós temos no livro e também nós temos em vídeo, está no YouTube. Vocês podem acessar lá, já fala. Muito bem, vocês podem acessar, Roberto, tá bom? Depois eu vou escrever aqui como acessar. Bom, assim, quando eu falo de duplicação, né, um momento. Então, eu já visitei alguns estados, né, que são mais de 1.000 quilômetros, né, que a pista é duplicado, né, e não há problema nenhum. Caminhão tem sua faixa, nem o carro pequeno não pode ir, porque é só dos caminhão. E o trânsito é muito melhor, muito bom. Eu vejo isso. Mas, do outro lado, eu vejo assim, que a duplicação também ele pode vir trazer um problema para povos indígenas. Se já uma BR, né, que não é duplicado, que é só uma BR, ele já trouxe muitos problemas para nós, né? Isso só pode dobrar o problema para nós, né, com a duplicação, né? Eu também coloco isso também para todos vocês, né? Então, quando eu falo isso, é nesse sentido, né? Será que a duplicação é melhor? É bom? O que nós indígenas pensamos nisso? Né? O que os caciques que estão na aldeia pensam nisso? Para isso, tem todo o protocolo, né? Que como o nosso aqui, o protocolo de consulta, né? E é bom. Será que é melhor? É menos impacto ao meio ambiente, que se já a BR asfaltado já trouxe muito impacto para nós, que a plantação de soja já colou para a nossa reserva, né? E será que a gente... O que isso pode trazer de benefício, né, para a comunidade indígena? Né? O benefício que a gente vai ter disso, né, são criança doente, né, a gente doente, com o nosso rio poluído, né? É isso que é o benefício que nós vamos ganhar.
disso. Nós não queremos disso, não. Então, quando eu falo isso, porque eu falo num sentido para ouvir as pessoas, gente, será que é melhor a duplicação? Existe algum projeto disso? Ou não? Ou realmente não tem jeito, tem que fazer mesmo, né? Ferrovia, né? Para fazer ferrovia, né? É todo burocrático, né? Todas as demandas que tem, né? Então, tudo isso que eu venho para colocar. Então, e quem é o povo que vai ser mais impactado vai ser o povo Munduruku, né? A aldeia da minha amiga Alexandra Polap. Acho que algumas de vocês devem conhecer quem era. Hoje ela está agora com o cacique Raoni, lá no chamado do cacique Raoni. Eu não posso ir porque eu tenho outros compromissos e, apesar de dessa aqui que eu estou conversando com vocês, um disso, né, que a internet lá é péssimo para fazer essa reunião. Né? Então, quando eu falo isso, é nesse sentido de fazer. E se o Ferrogrão for fazer, mais de 12 mil caminhoneiros vão ficar desempregados, né? Muitos restaurantes pequenos que tem na BR-63 vão falir, já estão vendendo, o pessoal já estão vendendo, já estão indo embora. O pessoal já consultou os moradores disso? Então, no meu ponto de vista, né, há um jeito de conversar com a população indígena e com a população não indígena que moram, né, ao traçado do Ferrogrão, né, da BR-63, né? Será que é possível, viável, uma duplicação ou uma faixa assim só para os caminhão? Será que pode fazer isso? Então, são esse sentido quando eu falei. Ok, muito obrigado, Medieri. Vamos te liberar, então, para você ir lá pegar teus pequenos. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade e já sabemos onde te encontrar. Então, se a gente tiver mais dúvidas para esclarecer, a gente vai voltar a você, tá bom? Bom, eu vou devolver a palavra para o Roberto e ao Samuel, então, para agora a gente endereçar as questões para o Cláudio Frischak. Roberto, por favor. Cláudio, acho que eu volto à mesma questão sobre a duplicação, essa discussão sobre modais, né? Nós sabemos que existe a opção da ferrovia, a opção da rodovia, mas também a opção da hidrovia. Eu queria te ouvir um pouco como você vê que a evolução dessa discussão sobre modal, como ela deveria se dar, e aí o como deveria se dar, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre os modelos de governança. Eu concordo totalmente quando você coloca que a questão central é de governança, e eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre o que você acha que deveria ser, de alguma forma, implementado ou incorporado no modelo atual de governança desse tipo de empreendimento. Obrigado, Roberto. Samuel? Cláudio e Samuel, prazer estar aqui, receber você no Derrubando Muros, Cláudio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Minha questão é o seguinte, nós tivemos há 2 semanas atrás uma apresentação do Quintela, que é um entusiasta do projeto. O que ele nos contou foi o seguinte, nós temos uma rodovia, essa rodovia é numa região muito plana, com poucos acidentes, de sorte que o traçado natural dessa rodovia já prevê rampas e curvas com raios suaves o suficientes, seria possível justapor, no mesmo traçado, uma ferrovia, com pouquíssimas obras de arte, com pouquíssimos custos, e que seria um corredor de exportação de uma commodity, de exportação e tal. Eu não entendo muito de ferrovia, mas eu sei que, se algum caso possível que a ferrovia seja rentável, seja quando ferrovia é um corredor de exportação de commodities. Então, ele nos apresentou um caso, eu olhei e disse, esse negócio deve parar de pé. Eu não entendi nada, porque ele não conseguiu apresentar o Project Finance. Eu pensei que depois da apresentação teríamos um Project Finance, alguma coisa, e não nos foi apresentado. Mas, qualitativamente, me parecia que seria o caso mais favorável
para um empreendimento dessa natureza ficar de pé. Então, eu queria que você elaborasse melhor para a gente por que esse negócio não fica de pé nessas circunstâncias que eu elenquei aqui. Eu estou só fazendo leve entrada entre o nosso apresentador passado e a sua fala. Super obrigado por estar aqui, estou super curioso para te ouvir. Muito obrigado, Samuel. Então, assim, nós temos as questões do Roberto relacionadas à governança do que está proposto aí, o que isso implica, onde é que está falho, como o Cláudio já falou. O Roberto também pede uma avaliação dos modais alternativos. E o Samuel traz assim, a dúvida sobre esses economics. Por que um projeto que tem as sinalizações que, para leigos observarem, parece muito positivo, não fica de pé? E eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que dialoga com isso que o Samuel trouxe, Cláudio, que é o seguinte: a pergunta que nós fizemos explícita e insistentemente, mais de um de nós fez, foi na apresentação de 2 semanas atrás, foi sobre, afinal, isso é uma obra, é um empreendimento privado que obteve uma concessão pública e é 100% privado, com recursos pure play privados, ou tem algum tipo de dependência e de financiamento público? E a resposta, assim, não saiu muito rapidamente, mas, ao final, foi categórica. Não tem recurso público, é 100% financiamento privado. Aí eu devolvo para você com a seguinte dúvida: bom, se tem um compromisso 100% privado e isso vai ser transformado num contrato que tem pênalti, por que a gente está tão preocupado que isso vai tomar recurso público, se o promotor da iniciativa privada garante que não precisa de recurso público? Bem, vamos lá. Olha, em primeiro lugar, eu poderia falar horas e horas sobre essas perguntas, essas questões, mas nós não temos, infelizmente, horas e horas. Eu vou também, na realidade, falar de uma pergunta que o Pedro de Camargo Neto, que eu estou vendo aqui no chat, falou que, no fundo, é também a mesma coisa, que eu afirmei algo, poxa, a taxa de retorno é próximo de zero, o que foi usado como valor de frete, etc, etc. Eu vou tentar, então, começar do início, tá? Nesse caso, eu vou, acho que do particular para o geral. Então, normalmente eu faço o oposto, mas vamos lá. Se você puder seguir a ordem das perguntas, vai ajudar a gente a estar todos na mesma página. Porque, então, veja, qual é a primeira pergunta? Round, então, eu sigo a ordem das perguntas. Qual é o início, então? Algumas das questões que nós levantamos estão conectadas com a primeira audiência que tivemos com o promotor, com o Guilherme Quintela. Tá? Então, nós saímos de lá com alguns esclarecimentos e dúvidas. Zé, primeiro é o seguinte: eu estou num país que chama-se Brasil. Eu já tenho idade suficiente, experiência suficiente de saber que todos os projetos soi-disant privados, entre aspas, principalmente greenfield, eles acabam sendo públicos. É público travestido de privado. Me desculpe, isso por quê? Porque os números não fecham. Eu disse, mas, Cláudio, de onde é que você tirou essa história que os números não fecham? Porque a única maneira de você ter... Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, o Michels, que falou anteriormente, ele falou uma coisa muito interessante e que é verdade. Não há um projeto de fato. Projeto é projeto executivo. Ou um bom projeto básico. Nós não temos nenhum bom projeto básico. Esse é o primeiro ponto. Como nós não temos nenhum bom projeto básico, ninguém sabe os números de fato, qual é o CAPEX, etc. Eu acho que é bom afirmar isso para nós não... Por exemplo, o projeto que foi apresentado lá na NTT é baseado com dados com 2 pluviômetros apenas, no início e no final, numa região com uma pluviosidade incrível, grande, altamente variável. Como é que você sugere que, com base em 2 pluviômetros, um no marco 0 e outro no marco 970, ou o que for, vai te dar uma ideia de quanto chove? Uma parte dos trilhos estarão debaixo d'água por 5 a 7 meses no Parque Nacional de Jamanchim. Então, assim, eu só diria o seguinte, eu acho que esse não é um projeto, isso é um conceito. Perfeito.
Então, nós estamos falando de um conceito. No conceito por conceito, a única forma de você ter você medir uma coisa que é razoável é dizer o seguinte: tem algum projeto ali naquela região que a gente possa tomar como parâmetros, que os parâmetros... Tem. Você tem a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Quem que está executando esse projeto? Uma empresa que sabe executar, é a Vale. Então, nós tomamos os parâmetros, e diga-se passagem, numa região muito mais antropizada. Nós pegamos os parâmetros da FICO e perguntamos o seguinte: mutatis mutandis, diga-se passagem, os parâmetros são públicos, né? Fato relevante. Mutatis mutandis, se nós olharmos esses parâmetros e, ao mesmo tempo, termos uma taxa de risco que é super conservadora, que normalmente as taxas de risco para projetos greenfield em ferrovias são maiores do que nós usamos. Quais são os números? Qual é o número do CAPEX? CAPEX quer dizer os gastos de capital. Qual é o tempo de execução? 9 anos? Não. Não é, com todo respeito, não é sério. Isso não é um projeto de 9 anos. Esse é um projeto de 22 anos. Se você olha o nosso histórico de projetos greenfield de ferrovias em biomas muito mais tranquilos de execução, enfim, é isso. Então, nós fizemos, o que nós fizemos? Nós olhamos, é o único método minimamente confiável. Enfim, conversamos com o pessoal de Oxford, enfim, que faz exatamente todo um trabalho lá na Escola de Business de Platt-Winick, em que você tem um grupo que olha projetos de infraestrutura globalmente. Então, se olha os parâmetros que eles usam para ferrovias greenfield, os atrasos médios, os sobrecustos médios. E isso nós não estamos falando no nosso bioma amazônico, bioma da Amazônia. Bem, então, quando você olha, apenas para responder, os números, usando o modelo econômico-financeiro da NTT, não foi um modelo que a gente inventou, um modelo que está disponível, inclusive, publicamente, a taxa efetiva, a taxa interna de retorno, num cenário com a desafetação do Parque Nacional de Jamanchim, com a desafetação, que eu acho um absurdo, mas digamos, você vai desafetar, a taxa de retorno efetiva é de 1,56%. Num cenário que você vai ter que contornar o parque, a taxa é da ordem de abaixo de 1%. Então, é o seguinte, como é que acontece no nosso país? E todos nós aqui somos adultos e sabemos como é que acontecem as coisas no nosso país. Vai o promotor, consegue a concessão, e aí você gera um grupo de pressão em torno de uma obra. Essa obra, aliás, nem começou, mas você vai gerar um grupo de pressão muito forte e você vai no Congresso, vai no Executivo e começa a mobilizar recursos complementares. Essa é a história das maior parte das ferrovias greenfield que foram... Você pega Norte-Sul, eu não vou nem falar no Norte-Sul, porque Norte-Sul é um escândalo de A a Z, mas você pega a Transnordestina, uma ferrovia privada. Quem era o concessionário? Quem é o concessionário? A CSN. Depois de 20 anos, um ramal ficará pronto. O ramal de Pecém. O ramal de Pernambuco não ficará pronto. E o que acontece? O ramal de Pernambuco vai entrar agora no novo PAC. Quem vai bancar o ramal de Pernambuco? Nós. Todos nós aqui. Desculpe a ênfase, porque eu acho o seguinte, isso é uma coisa tão absurda. Enfim, então, minha grande motivação, primeira grande motivação é o seguinte, não vamos incorrer nos mesmos erros de sempre. Cláudio, deixa eu só fazer uma questão. A maneira como o Guilherme reagiria a você seria o seguinte, não, a sua argumentação não procede, porque nós vamos construir uma ferrovia em paralelo a um leito que já existe e, portanto, todas essas incertezas de projeto executivo e tal não se aplicaria para o nosso caso. Porque... Samuel, isso não existe, Samuel. A ferrovia, o traçado que eles submeteram ao NTT tem 2, 3 quilômetros debaixo do rio, meu Deus. Mas, Cláudio, olha aqui tem pessoas que trabalham com investimentos privados puros. Eu nem sei como é que é esse negócio de fazer investimento privado que vira público, como você está falando com a tua experiência. Eu te vi falando como um officer do Banco Mundial agora, está preocupado com CAPEX privado. Minha pergunta é o seguinte,
Vamos lá. Não. Deixa eu só voltar. Deixa eu dar mais um exemplo. Deixa acho que é importante. Claro, deixa eu formular, a gente ouve, porque eu acho que você tem que esclarecer a gente. Nós nos deparamos assim com o véu da ignorância. Tá bom. Então, com o véu da ignorância, por favor, nos persuada e imagine que você tem stakeholders com interesses muito diversos aqui. Sim. A minha pergunta para você é o seguinte: você está dizendo, não, essa obra não fica pronta em 9 anos. Puxa vida, o cara nos disse que ficaria pronta em 9 anos. Essa obra não vai custar só os 20 bilhões, que já é um número astronômico. Puxa vida, vamos registrar isso aqui. Essa obra não vai ser feita só com dinheiro público. Bom, se a gente leva tudo isso em consideração, e se a gente aqui falou como ponto de partida em governança estranha, por que isso não é incorporado num projeto de governança futura, com pênaltis compatíveis? Tipo assim, não há possibilidade. O cara chegou em 9 anos. Não. O cara chegou em 9 anos. Só um pouquinho. Chegou em 9 anos, não entregou a obra? Entrega a obra. Olha, vamos lá. Deixa eu dar um outro exemplo que ninguém deve saber aqui. Vocês se recordam do trem de alta velocidade? Se recorda? Não atual, não essa última versão. A versão do início dos anos 2012, 2011, etc. Um trem de alta velocidade com recursos privados. O que aconteceu? Não aconteceu, mas aconteceu. Gerou na Itália uma ação contra a União acima de R$1 bilhão. Alguém sabe disso? Não, ninguém sabe disso. Essa ação teve que ser defendida pela AGU. A AGU não tinha os recursos. A Valec transferiu recursos anos a fio para se defender dessa ação na Itália. Ganhou em primeira instância contra a gente. A gente, que eu digo, todos aqui. E na segunda instância, por uma tecnicalidade, ela foi derrubada. Porque a AGU teve que contratar um escritório italiano de advocacia para nos defender. Então, um projeto privado, trem de alta velocidade lá de trás, vai lá, gera um passivo contingente danado para a gente. Agora nós temos um novo trem de alta velocidade, completamente privado. Desculpe o aspas, com todo respeito. Eu não tenho nada contra os promotores, etc. Eu sei exatamente como é que essa banda vai tocar no final. É assim, você sabe o que é? Existe o princípio da indução, meu Deus. É uma primeira vez, uma segunda vez, a quinta vez, a 10ª vez, eu vou dizer assim, já estou plenamente convencido. A menos que a gente aplique o princípio do Mário Henrique Simons, que dá contra a indução, mas é outro. Enfim, então, deixa eu agora, seriamente. Você pode dizer, tá bom, Cláudio, tá bom, chega. Então, mas como assim? Os promotores dizem, vai ser 100% privado. Primeiro lugar, eu já vou chegar na BR-163. Não é correto o que está sendo afirmado. Por quê? Na época do ministro Tarcísio, do Ministério da Infraestrutura, houve documentos, que hoje são os públicos, se não me engano, assinados, que já comprometem recursos públicos com a Ferrogrão. É importante que se diga. Não é neutro. Segundo lugar, a Ferrogrão já teve um impacto extremamente adverso sobre a BR-163. Eu escrevi, inclusive, um artigo no Valor publicado sobre a BR-163. A BR-163, a concessão privada da BR-163, de Sinop e Miritituba, ela foi completamente enviesada, de forma completamente adversa, por conta da Ferrogrão. Qual era a ideia do Ministério? Uma ideia estapafúrdia. Vamos fazer uma concessão curta, 10 mais 2, 10 anos, com uma extensão de 2 anos, para não competir com a Ferrogrão. Resultado, em vez de você fazer uma concessão normal, 30, 35 anos, e incorporar, isso aí eu fiz uma sugestão sistematicamente no Ministério da Infraestrutura, incorporar um BID, um Banco Mundial, para fazer um projeto socioambiental de primeira ordem, de tal maneira que, sim, vamos fazer a rodovia necessária? Ela é necessária. Então, vamos ter certeza que ela é uma rodovia protegida, que é uma rodovia que, do ponto de vista socioambiental, fica de pé. E, para isso, você precisa ter recursos
daí a concessão não ser de 10 anos, mas ser de 30, 35 anos, e colocar uma instituição de primeira linha, que pode ser possivelmente o BID, que é uma instituição excelente nessa área, para ajudar no desenho, na formulação do desenho, na contratação e na fiscalização dessa rodovia. Em vez disso, o que aconteceu? Fez uma rodovia num tiro curtíssimo, 10+2, apareceu um consórcio apenas para competir, o consórcio ganhou, era o único, enfim, e os incentivos e os recursos que esse consórcio tem para efetivamente fazer uma manutenção de primeira linha nessa rodovia é muito limitado. Então, não é que é um projeto que não vai sair do lugar, já não teve. Não, ele já teve impacto. Ele já teve compromissos assumidos pelo ex-Ministério da Infraestrutura, que, obviamente, o Ministério do Transportes atual herdou. Em segundo lugar, ele enviesou, de uma forma completamente incorreta, uma licitação. Essa licitação aconteceu há pouco tempo, 2021, me parece. Enfim, você me desculpe, eu espero não ter me sentido, ótimo. Mas eu acho o seguinte, foi perguntado, deve-se duplicar a BR-163? É muito superior, melhorar a qualidade. Eu vou dizer o que eu não tenho poder para nada, mas se eu tivesse o poder, o que eu faria? Eu chamaria os concessionários, faria um acordo com os concessionários, relicitaria essa rodovia por 35 anos, remodelaria, chamaria o BID. Posso falar do BID? Pode ser Banco Mundial, pode ser uma outra instituição. Estou falando de uma instituição que tem uma experiência grande internacional na área socioambiental em rodovias, para fazer uma modelagem adequada. Poxa, Cláudio, mas a ferrovia não seria melhor? A verdade é o seguinte, nós não estamos comparando dois greenfields, uma rodovia versus uma ferrovia. Nós estamos comparando uma rodovia que já existe, já está implantada, que funciona com todos os percalços, com todos os problemas, com algo que não existe ainda. E não é exatamente correto que essa coisa vai correr exatamente paralela ao do BID. Isso é outro problema. Desculpe, gente, obrigado, acho que eu me excedi. Não, absolutamente não. Super obrigado pela tua disponibilidade aí, Cláudio. Roberto Vac, por favor. Não, era exatamente essa última abordagem que o Cláudio fez, a comparação entre a rodovia e a ferrovia, né? A gente tem um histórico evidente dos danos da rodovia, do ponto de vista da espinha de peixe, do quanto uma rodovia, permitindo uma maior presença das atividades humanas, causa danos ambientais, inclusive também sociais, maiores do que um modal tipo hidroviário ou ferroviário. E aí você coloca, não, a gente precisa ter um modelo de governança socioambiental robusto em torno de um projeto da rodovia. Acho que a mesma questão se aplica, obviamente, para a ferrovia. E aí é esse o ponto que eu queria, talvez você explorasse um pouco mais, o que é um projeto socioambiental robusto que, de alguma forma, mitigue, evite esse efeito da espinha de peixe amplamente conhecido que as rodovias têm e que não necessariamente as ferrovias têm. Eu não defendo aqui Ferrogrão, nada disso, mas a gente conhece e tem ouvido falar desse diferencial do impacto ambiental trazido pelas ferrovias comparados com as rodovias. Vamos lá, Roberto, obrigado. Acho que, em primeiro lugar, em abstrato, para distâncias acima de uma certa quilometragem, etc., hidrovias são mais eficientes, mais custo-eficientes e ambientalmente até melhores do que ferrovias, e as ferrovias melhor que rodovias, etc. Então, acho que isso aí é uma coisa conhecida, etc. Isso daí, em abstrato. Em que sentido em abstrato? Porque essa afirmação, ela não pode seguir adiante sem você olhar concretamente do que nós estamos falando, que projeto nós estamos falando, que contexto nós estamos falando. Então, nesse caso específico, depois eu vou falar da governança, tá? Que eu acho que é uma questão fundamental. Nesse caso específico, nós não estamos falando de que estamos aqui em Sinop, precisamos ter uma conexão com os portos em torno de Birituba
e vamos ter que escolher agora uma ferrovia ou uma rodovia. Qual é o melhor? Diga-se de passagem, nem é tão óbvio assim. Ainda que, em princípio, a ferrovia seria superior. Você teria de fazer conta. E eu acho que as pessoas têm que fazer conta seriamente, num sentido muito mais amplo, de custos, de benefícios, da natureza dos benefícios, etc. Só que, nesse caso, é um pouquinho diferente. Nós temos já uma rodovia implantada e uma ferrovia que não existe. Ponto 1. Ponto 2. A tal da governança. Por que nós cometemos erros sistemáticos no âmbito da governança? Por que muitos dos nossos projetos de infraestrutura têm taxas de retorno para a sociedade baixas, quando não negativas? Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente define o que é a governança de um projeto? Em primeiro lugar, o planejamento. Tá? Planejamento é fundamental. O planejamento é fundamental, de passagem, para o setor público e o setor privado. Em infraestrutura, é importante ter visibilidade. Tá? Dentro no interior do chamado planejamento, é essencial você olhar o todo, mas olhar as partes também. E, particularmente, você fazer conta. E uma conta que é fundamental, que geralmente não se faz, é uma análise de custo-benefício. Quando se faz uma análise de custo-benefício, quando você olha os custos, você não olha o custo apenas como eu estou olhando o custo, CAPEX, etc. Nós estamos olhando os custos, deve-se olhar os custos de uma forma um pouco mais ampla, como foi colocado aqui pelo Migieri. Ou seja, custos socioambientais têm que ser incorporados a essa conta. Na conta que eu fiz nesse trabalho, eu não incorporei esses custos. Eu olhei simplesmente de uma forma bastante estreita, se vocês quiserem, o que seria de fato o CAPEX e quantos anos levaria para implantar esse projeto. Mas, a rigor, se a conta tiver... E aí a taxa interna de retorno deu próximo de 0, um pouquinho, 1%, o que for. Mas nós teríamos de incorporar nos custos, a rigor, o âmbito socioambiental. Tá. Mas você pode dizer, os benefícios também, claro, no benefício. Tem que fazer conta. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em governança, é planejamento, é ter uma estrutura de planejamento e levar a sério o planejamento. Muitas vezes, você tem até uma estrutura de planejamento, mas, infelizmente, não se leva a sério. Segundo lugar, quando você olha o projeto, depois de fazer todas as contas, não é suficiente você fazer as contas do projeto, é saber o seguinte, é falar em termos de contratação e execução. A execução no nosso país, por vezes, é muito ruim. A qualidade da execução, seja por falta de fiscalização, ou seja por outras razões, que eu não quero entrar aqui, como a gente fala em português, claro, por problemas de corrupção, por problemas de envisiamento, o que for. Aí tem um conjunto de... Então, a execução, mesmo que o projeto diga vai custar 10, já levando em consideração a taxa de risco, etc., quando você vai executar, custa 15, ou custa 18, ou custa 20. Você tem todo tipo de... Terceiro lugar, execução, fiscalização, nós temos que falar a posteriori. Uma vez que o projeto fique pronto, digamos assim, como é que nós podemos garantir o uso do projeto? Porque, em última instância, quando você fala em investimento em infraestrutura, o mais importante não é com todo respeito, não é a obra, óbvio. O mais importante é o benefício para a sociedade. São os serviços que são advindos de um projeto A, B ou C. Eu acho que é uma coisa meio óbvia. Quer dizer, se olhar na perspectiva, entre aspas, né? Se você acompanha, como a gente fala, o PIB, sei lá, na perspectiva da demanda, muita gente pensa, não, é importantíssimo investir em infraestrutura que vai gerar emprego, vai gerar renda, etc. Mas, um momentinho, o mais importante é o serviço à sociedade. Então, um projeto que não fica em pé e não fica pronto. Ou um projeto que se atrasa 10, 15, 20 anos, com muitos projetos aqui, você imagina o dano que isso tem em termos de retorno para a sociedade. Enfim, me desculpe toda essa minha ênfase, etc., é porque eu já estou há muitos anos nisso, né? E eu já vi muitas coisas, muitos projetos
em que, em última análise, não só custaram muito mais caro, demoraram muito mais, mas que, em última instância, a população não se beneficiou. Isso não é apenas, não estou falando de ferrovias, estamos falando, por exemplo, em saneamento básico. Você tem casos clássicos, e são centenas, infelizmente não é um ou dois. Então, nós temos que ter muito cuidado em olhar os projetos que são propostos e perguntar o seguinte: bem, faz sentido o projeto? Esse projeto será bem governado? Esse projeto ele faz parte de um planejamento que faz sentido para o país? E o projeto é de boa qualidade? Vou dar um exemplo de novo, já que nós estamos falando em logística de transportes no Centro-Oeste. Eu acho que nós temos que recuar um pouquinho e perguntarmos, em termos de logística de transportes, onde estão as demandas maiores do país? É no Centro-Oeste? É no Nordeste? É em Minas Gerais? É no Sul? Segundo, como você resolve a questão de logística de transporte? É simplesmente fazendo um projeto ou pensando em sistemas interconectados, onde o todo é maior que a soma das partes? Não quero... Enfim, então, e aí sim você entra e vai falar no projeto. Por exemplo, hoje, possivelmente, eu estou falando possivelmente, tá? Do ponto de vista, quando a gente olha o país como um todo, tá? Em termos de fragilidade de logística de transportes, a maior fragilidade não está no Centro-Oeste. A maior fragilidade está no Nordeste, hoje, e em Minas Gerais. Quando você olha o país como um todo, nós temos que, assim, ter de novo, você tem que recuar um pouquinho, tá? E aí dizer assim, mas o que isso implica? Isso implica que a gente vai simplesmente abandonar os... Não, de jeito algum. Óbvio que não vai abandonar. Mas nós temos que pensar o seguinte: vamos alocar os recursos da forma mais eficiente e mais inteligente possível. Em termos do Centro-Oeste, melhorar a ligação Sinop-Miritituba faz sentido? Faz sentido, sim. Mas talvez faça mais sentido você repensar a BR-163, e talvez lá atrás, lá na frente, perdão, um pouquinho adiante, relicitá-la em outras bases. Porque o que foi feito, e público, quer dizer, eu expressei isso num artigo do Valor, mostrando que não fez nenhum sentido a maneira que foi licitada. Enfim, então, a minha crítica é pública, não é uma crítica aqui entre quatro paredes, digamos assim, ainda que o objetivo aqui seja derrubar as paredes e os muros. Né? Mas, Roberto, as tuas críticas são públicas e são muito respeitosas, inclusive a gente deve dizer aqui pelo próprio Quintela, que apresentou o projeto, sabe das tuas críticas e ele, sabendo que você vinha aqui, ele achou que era uma coisa muito boa e ele, inclusive, é bem da verdade, disse, olha, se esse projeto não ficar de pé na exposição que eu estou fazendo agora, é porque ele não precisa acontecer, então não vai acontecer. Então, eu acho que é uma situação onde você está fazendo uma crítica com base nas suas convicções, ele está defendendo uma iniciativa com base nas convicções dele, e ambos estão muito legítimos. Eu acho que para nós é um privilégio a gente poder estar acompanhando essa conversa. Tá? Eu te converso assim, com uma visão de investidor pure play. Tá? Eu tenho muita dificuldade de entender toda essa fatalidade que você busca na experiência histórica e dos fracassos das concessões brasileiras. O nosso amigo, colega e querido inspirador Silvio Meira, acho que você conhece o Silvio, o Silvio essa semana esteve no Roda Viva e o Silvio tem um conceito que eu acho muito interessante, talvez útil para nós aqui. É onde eu me pego te ouvindo. Tá? Ele diz que as soluções para o futuro não estão no passado, elas estão no futuro que a gente não conhece. Nós vamos ter que fazer essa aventura de buscar imaginar um futuro para poder vir ao presente e construir as soluções para o futuro. Porque as respostas que o passado nos tem, elas podem ser apenas condenações de inviabilidades em relação ao futuro. Tá? Então, eu te ouvindo, eu fico com aquela... Honestamente, eu fico com essa sensibilidade de, puxa vida, mas o que uma boa due diligence... Se fosse lançado um fundo para investir nesse empreendimento, eu estaria preocupado como investidor de não me meter em algo que vá contra os meus valores e meus princípios. Então, a primeira coisa, assim, não aumentar o dano nessas populações que estão ali envolvidas. Não aumentar o dano
no que a BR já fez. Mas isso atendido, esse é um empreendimento privado e esse empreendedor tem esse compromisso original, contratual comigo, eu não consigo entender por que as condicionantes por exemplo, o CAPEX dele. Se ele fizer o CAPEX para a mesma obra, se o projeto me convencer, e se ele fizer o CAPEX com 80% do valor anunciado, ganhamos todos, vamos investir mais na operação. Então, sabe, a lógica que nos anima, alguns de nós aqui, é um paradigma muito diferente do que você adotou. Eu respeito muito o histórico de fracassos que nós temos nessas concessões, nessas obras públicas, que são, na verdade, grandes violências que nós cometemos contra o interesse público. Mas eu não acho que isso possa ser o passado nos condenando definitivamente. Esse é o ponto pessoal que eu sinto aqui, e eu queria compartilhar com você. Mas, enfim, muito respeito pelas suas posições. Primeiro, eu gosto muito do Quintela, acho uma pessoa assim, acho importante nós termos promotores, pessoas que correm atrás de novos projetos, etc. Assim, uma pessoa ótima. Pô. A minha resposta, eu entendo a gente pensar em termos de futuro, etc., etc. Entendo também os critérios, enfim, mas deixa eu fazer apenas duas considerações. Projetos greenfield dessa magnitude, dessa natureza, nós temos que levar em consideração a economia política no país. Economia política é uma bela expressão para dizer como a banda toca no nosso país, como é que a banda toca no Congresso, no Executivo e até mesmo no Judiciário. Tá? Enfim, então, o que é mais comum, e infelizmente eu não acho que a economia política do nosso país tenha mudado dramaticamente, pelo contrário, eu acho que está até se cristalizando um modus operandi, tá? Em anos recentes, nos últimos 10 anos em particular, com todos os problemas, os orçamentos disso, emenda PIX ou o que for, tá? A nossa economia política é muito perversa e não está melhorando. Eu gostaria muito que estivesse melhorando. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo, quando eu olho uma concessão, etc., tá? Também olho, claro, na perspectiva de investidor, ou o que for, é muito diferente você olhar uma brownfield, ou seja, algo que já existe, e você vai duplicar, você vai melhorar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tá? Que tem algum histórico, tem alguma contagem de tráfego, digamos que seja rodovias, né? Não importa, do que um greenfield. O greenfield, o risco é muito maior, e principalmente, quanto maior o greenfield, maior o risco. Isso é um fato. Então, nós temos coisas bem-sucedidas quando você tem histórico, um histórico forte. Nós temos coisas mal-sucedidas quando você tem um histórico muito frágil. Enfim, então, você pode dizer, poxa, Cláudio, mas então a gente não pode fazer nenhuma ferrovia greenfield. Não é que não possa fazer, mas tem que ter uma lógica tão forte e tem que ter estudos tão aprofundados. Você pode dizer o seguinte, então tudo bem, então vamos seguir com estudos. Então segue-se os estudos. O que existe hoje, certamente, eu diria assim, é bastante insuficiente. Tá? Eu acho que tem aí um longo caminho para percorrer de estudos. Agora, o problema é que o valor desses estudos, eu vou falar aqui com uma coisa que muitos já conhecem, vamos falar um projeto, não importa, vamos falar 20 bilhões de CAPEX. Não, 20 bilhões. O projeto executivo de uma obra de 20 bilhões é de cerca de 600 milhões de reais. 3%. Pode ser um pouquinho mais. A questão é a seguinte, quem é que vai bancar 600 milhões de reais para um projeto que talvez não fique de pé? A razão dessa ação na Itália é que a Italconsult, enfim, a empresa que fez uma parte da coisa assim, quer dizer o seguinte, não, eles fizeram uma parte considerável do projeto executivo, nós temos que ser pagos, eles, né? Nós temos que pagar a conta, né? Enfim. Então, assim, projetos dessa magnitude, dessa complexidade, enfim, para você ter minimamente certeza como investidor, é um volume muito grande. É diferente de um brownfield.
Você vai pegar uma concessão rodoviária, você vai ter uma contagem de tráfego, tudo bem, você vai ter que investir, você vai ter que fazer uma terceira pista, eventualmente você vai ter que duplicar, você vai ter X anos para isso. Ou mesmo, aqui no estado do Rio, com uma concessão espetacular, que é a concessão da SEDAI, excelente, pô. Mas aí você já tinha um histórico, você pode melhorar, você pode aumentar, ganhar eficiência, etc, etc. É muito diferente um projeto dessa complexidade, desse tamanho, ainda de uma enorme fragilidade. Eu acho que nenhum investidor, imagino, colocaria os recursos nesse momento, imagino. Né? Cláudio, nós estávamos já sobre o horário e eu ia encerrar. Eu tenho um voo agora para pegar, mas eu vi que o Kelman se inscreveu ali para falar. Eu vou pedir, então, que a Lívia e a Fernanda assumam aqui e façam essa condução final. Eu queria te agradecer muitíssimo de minha parte. Eu infelizmente, tinha horário... Tenho voo agora, tenho que ir para o aeroporto. Muito obrigado, Cláudio. Tá. Obrigada, Lívia, Zeca. Obrigado. Pode deixar que a gente assume por aqui. Tchau. Sugiro que a gente faça, então, essa última pergunta para você, Cláudio, a partir, então, do questionamento do Kelman. Vai lá, Kelman. Bom, muito obrigado. Inicialmente, Cláudio, eu quero dizer que, como eu passei muitos anos na administração pública, eu compartilho inteiramente a sua visão sobre a má alocação de recursos públicos e CAPEX. Eu, quando era presidente da Agência Nacional de Águas, criei um programa experimental e que o orçamento público era utilizado para pagar pelo resultado. No caso, eram estações de tratamento de esgoto, e não pela construção, porque o lobby da construção faz com que a gente gaste recursos públicos em um monte de coisas que não fazem sentido, ficam ociosas ou não são nem sequer inauguradas. Então, a preocupação com o mau uso do recurso público, estou 100% com você. Né? Acho que, se eu fosse você, eu diria o seguinte, que a governança de um projeto como esse, que o seu estudo, não baseado num projeto básico, induz, seria no sentido de dizer o seguinte, olha, a governança é o seguinte, nem um centavo nem de dinheiro do orçamento, nem de financiamento, não pode ir no BNDES, não pode, eu faria esse discurso, porque você sentiu aqui na nossa reação, da reação do Zeca, que eu concordo, é que, bom, se for um empreendimento privado que fez um projeto básico com hipóteses diferentes das que você está usando, enfim, é um problema dele, quer dizer, ele corra o risco que quiser. Bom, tudo isso não é a minha pergunta. A minha pergunta é o seguinte, minha pergunta não é uma observação. Acho que a gente, para fazer licitação de concessão de serviço público, que é o transporte ferroviário, rodoviário, etc., nós não devemos pedir projeto executivo. Isso não é razoável. Quer dizer, de fato, o projeto executivo sairia pelo custo que você sugeriu, mas eu fiquei preocupado que você introduziu esse requerimento, essa necessidade do projeto executivo, e não faz sentido. Quer dizer, o projeto de ferrovia é relativamente simples, construir uma ferrovia é relativamente simples. O Quintela, quando nos falou, eu não conheço o projeto, mas quando ele nos falou sobre o projeto, disse que tem um desnível de 400 metros, então, portanto, há vamos dizer, suave, um desnível suave, porque é uma distância muito grande. Enfim, eu diria que um projeto básico é suficiente para fazer uma licitação de serviço público. Só essa observação. Não, o Gerson, eu concordo. Eu não estou dizendo que a licitação necessita um projeto. O projeto é uma coisa caríssima. Meu ponto foi um pouquinho diferente. É que é difícil alguém investir, agora se é plano 100% privado, tá? Sem um projeto executivo. Você pode fazer licitação. Sim. Claro. E um projeto executivo numa ferrovia, não. Eu acho que não é tão... uma parte desse bioma é bastante complexo. Mas, enfim, é da ordem de, sei lá, 600 milhões, 700 milhões. Cláudio, é o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, a licitação, o setor público, suponhamos que o DENIT resolveu fazer a licitação da concessão da ferrovia. Com um projeto básico, ele pode fazer a licitação. Pode, e depois eu concordo. E depois o privado fará o projeto executivo, claro. Sim, quem vai construir é que faz o projeto executivo, e não o poder concedente. Não, acho que aí nós não temos nenhuma discordância. Okay. A minha discordância é um pouquinho dessa história, nem a discordância com você, evidentemente. É a história que como é que a nossa economia política funciona. Tá entendendo? Enfim, sim, isso eu entendi, eu concordo. E, ao Os fim e ao lobbies são cabo, para isso. Quem vai pagar a conta somos nós.
Você, poxa, Cláudio, você não seja pessimista, enfim, isso vai mudar. Infelizmente, na verdade, não tem mudado e tem até agravado em grande sentido. Se você olha como é que está sendo alocados os recursos públicos hoje para investimento em infraestrutura, não está fazendo muito sentido. Hoje alguém me perguntou, o que você acha das PPPs? Olha, eu acho que a ideia pode fazer sentido, mas, de novo, tem que ser bem governados. Claro. Por exemplo, resultado. na área de mobilidade urbana, PPPs fazem todo sentido. Nós temos uma crise de mobilidade em todas as regiões metropolitanas. Então, PPPs fazem, sim, sentido. Só que também não adianta falar assim abstrato. Tem que ver o projeto e o projeto como é que ele vai ser bem governado, planejado, estruturado, etc. É só isso. Esse é o ponto que eu fico batendo ad nauseam, digamos assim. Eu agradeço aí. Eu sei que eu ultrapassei. Bem, eu fico à disposição de vocês. Imagina, Cláudio, foi uma oportunidade muito rica te ouvir. Também o Midiré, que teve que sair mais cedo. Acho que foi mais uma ampliação, né, do nosso debate acerca de um projeto que mobiliza muitos temas, né, da Amazônia. E registro aqui, então, o meu agradecimento a você, de novo, pela sua disponibilidade, e consulto, por último, Samuel e Roberto Vac, se querem trazer mais algum ponto, se podemos ir para o encerramento. Eu acho que o ponto que ficou claro aqui, e acho que seria a divergência maior do Cláudio com Quintela, é que o Cláudio pensa, olha, projeto executivo, para eu conseguir ter dinheiro privado sustentando o negócio, tem que ter o projeto executivo. Senão o risco é impossível. Esse projeto executivo é muito caro, a gente não tem mecanismo de operacionalizar no Brasil isso. A gente vai iniciar um projeto privado com um projeto ruim, vai dar problema lá na frente, aí quando der problema lá na frente, você já tem uma série de interesses constituídos ligados àquele projeto, aquilo vai cair no Congresso e vai virar estatal. Essa é a preocupação do Cláudio, e o ponto do Cláudio é que, e essa foi a pergunta do Zeca para ele, é que o Cláudio não consegue enxergar mecanismo, dado a economia política brasileira e o nosso judiciário, que você crie cláusulas que impeçam que esse mecanismo funcione. É assim, Cláudio, que eu resumiria seu posicionamento frente a essa questão como um todo. Correto, Samuel. Fundamentalmente. Obrigada, senhor. Muito bem. Roberto? Minha observação é, eu acho que a gente precisa voltar a discutir com mais profundidade os diferentes modais para situações como essa. A gente acabou fazendo um mergulho num projeto específico, com todos os argumentos de fragilidades de um lado e do empreendedor do outro, com as suas fortalezas, mas a discussão mais geral sobre modais e adequados para um ambiente como os que a gente tem na Amazônia, eu acredito que precisa ser realizado com muito mais profundidade. Provavelmente a gente tem aqui a oportunidade de usar um case, mas eu já nem penso mais no case da Ferrogrão como está, mas é uma ferrovia, uma rodovia duplicada e uma hidrovia no mesmo ambiente, sendo as três possíveis, com seus trade-offs, precisa, no meu entender, ser discutida antes da gente entrar num debate mais específico sobre o empreendimento A, B ou C. E, obviamente, o tema da consulta pública, da anuência, do envolvimento dos atingidos em geral, precisa igualmente ser contemplado com muito mais profundidade do que vem sendo. Eu concordo, Roberto. Eu acho que os Zooms, talvez, e me desculpe, talvez eu deveria ter feito isso em algum momento, mas acabou não dando tempo, é olhar um pouquinho a logística de transporte do Centro-Oeste, as saídas no Arco Norte, as saídas para o sul do país, né, principalmente Santos-Paranaguá, enfim, e quais são as perspectivas de médio e longo prazo para esse tipo de... Quer dizer, qual é a dinâmica, digamos assim, da logística de transportes e dos custos, etc., quando você olha 15, 20 anos na frente. Mas, infelizmente, acho que acabou não dando. Eu fico à disposição sempre.
Muito obrigada, Cláudio. Obrigada também, Samuel e Roberto. E obrigada também a todas e todos que acompanharam essa segunda parte do debate entre derrubando muros e concertação sobre o projeto da Ferrogrão. Boa noite para todos. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Então. Boa noite. Pessoal, boa noite. Boa noite.